gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, hein? Eu sou a Sabrina, professora de História, e hoje a gente vai começar os conteúdos das provas tanto do vestibular como do Enem. Então hoje vamos falar das primeiras civilizações que habitaram a Terra, isso mesmo, mas precisamente nos territórios da Mesopotâmia e do Egito. Então primeiro vamos nos situar. Vamos pensar no mapa, vamos pesquisar ali o mapa, e também tem nos slides que eu mandei para vocês. Ali o mapa, onde ficam essas regiões. Primeiro vamos falar do Egito. Egito fica ali no Nordeste africano e a Mesopotâmia ali no Oriente Médio. Oriente Médio, vamos pensar agora como seriam os territórios, tá bom? Então, nos países onde fica o atual Iraque, Irã, Síria e Turquia. Então, bem ali no Oriente Médio. Então, Mesopotâmia, Oriente Médio e Egito ali no Nordeste africano. Então, ele era conhecido, todo esse território, como crescente fértil. Mas por que crescente fértil? Porque o solo dessas regiões era um solo árido, um solo infértil, mas devido às cheias de 3 rios que foram necessários para essas civilizações, isso foi possível com a cheia desses rios, o solo ficar fértil por causa dos nutrientes que tinham nessas águas, essas civilizações conseguirem sair do sistema nômade, que é o sistema de deslocamento para procura deslocamento em busca de recursos naturais, para essa vida sedentária, que é se fixar em um local só. Eles se fixaram na margem desses rios, no Egito, no rio Nilo, e na Mesopotâmia, nas margens do rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, ela recebe até esse nome por realmente na questão de ficar entre 2 rios. Heródoto falava, ele fica entre a terra entre rios. E Egito, ele só existiu realmente, o Egito ele é o que é por causa do rio Nilo. Como Heródoto também falava que o rio Nilo era a dádiva do Egito. Então vamos agora, eu vou falar de características que são parecidas dessas duas civilizações, tá bom? Porque elas coabitaram no mesmo período, então tem muita coisa que é parecida, tá bom? Como eu falei, são civilizações que cresceram, elas nasceram na margem de rios, então elas são civilizações de regadio. O que seria o regadio? O que seria a característica prioritária dessas civilizações? Utilizar a água dos rios para o seu bem próprio, para o seu benefício. Então, o que acontece? Esses rios, eles são muito conhecidos pelas inundações, as grandes cheias em certas épocas do ano. Então, o que acontece? Essas inundações, elas ajudavam, como tinha falado anteriormente, em deixar o solo fértil. Só que tudo que é bom tem o seu lado ruim. E o lado ruim é o quê? Destruição. Então, quando se dava cheia, essa cheia acabava destruindo o que via pela frente. Então, o que acontece? Eles pensaram, vamos domesticar esse rio. E realmente foi o que fizeram. Eles fizeram grandes construções para conseguir aproveitar essa água e estender o tempo de colheita. Enquanto no normal você colheria só uma vez ao ano, domesticando o rio, iam dobrar essa colheita, pelo menos 2 vezes ao ano. Então, o que eles fizeram? Esses 2 povos começaram a fazer obras para irrigação, então canais de irrigação, diques para fazer o controle da água, barragens e para fazer o armazenamento dessa água. Então, essas sociedades, elas começaram a se ficar nesses lugares, fazerem essas construções, e aí agora a gente vai falar da estrutura dessas sociedades. O Estado era um Estado teocrático. O que seria teocrático? A religião é que dita as regras. Então, além de ter uma pessoa que é líder política ou militar que cuidaria da defesa do local, esse líder também vai ser religioso. Então, são as divindades que vão ditar as regras ali. Só que essas divindades, elas vão passar sua visão para os sacerdotes, que tem uma super influência a dar e vender para essas sociedades, porque como eles interpretam a visão dos deuses,
eles podem fazer a sua influência para o bem ou para o bem da população. Como são sociedades teocráticas, aí você me questiona, é monoteísta, é politeísta? Não, são sociedades politeístas. Essas sociedades, elas cultuavam vários deuses. Cada cidade, ela era totalmente independente, eram cidades, estados independentes entre si. Então, cada cidade cultuava um deus e cada cidade tinha o seu templo dedicado a esse deus. E toda a produção da terra era levado para este templo, porque esse templo tinha tudo. Era templo religioso, era centro administrativo, centro de ensino, era tudo num lugar só. Então a gente tem o estado teocrático, certo? E era um estado também estamental. O que seria o estamental? Muita gente fala que é uma mobilidade, é uma pirâmide com uma mobilidade social inflexível. Só que não. Existe essa flexibilidade, só que ela é muito reduzida. Quem tem essa chance de fazer ascensão social, de nascer numa família humilde e conseguir crescer dentro dessa sociedade, são os escribas, os escrivões. Esses escrivões, eles tinham um grande conhecimento porque sabiam escrever e poucas pessoas conseguiam essa proeza. Então, essas pessoas, elas escreviam as normas que os reis ditavam e também as normas religiosas, tá bom? Então, eles podiam ter N funções dentro da cidade-estado, tá bom? E uma coisa muito importante que vocês precisam saber para o vestibular, para vocês conseguirem fazer a conexão entre essas primeiras civilizações, é o modo de produção, como eles viviam, como era a economia. Então, um pensador chamado Karl Marx, ele conseguiu colocar o conceito do modo de produção asiático. O que seria isso? Temos a terra. A terra, ela é do Estado. Tanto na figura do rei como na figura das divindades, é do Estado. E as pessoas que vivem naquela terra, elas vão ter que o que fazer? Trabalhar. Os camponeses na terra, os sacerdotes fazendo seus trabalhos dentro dos templos, os militares fazendo seus trabalhos, cada um vai ter a sua forma de trabalho, mas eles trabalham para poder morar naquela terra, vão ter que fazer o trabalho para o Estado. Então, tudo que eles produzem é para o Estado, tá bom? Então, agora a gente tinha falado das características igualitárias dessa sociedade. Agora eu vou falar particular de cada uma, tá bom? Mas eu vou falar realmente pontuar o que é necessário para vocês saberem para cair para a prova, tá bom? Então, vou falar primeiro da Mesopotâmia. Mesopotâmia, lembrando, Oriente Médio fica no espaço entre o Rio Tigre e o Eufrates, tá bom? Um lugar que, como eu tinha falado, o solo ficava fértil e eles conseguiam fazer um uso contínuo desse solo, ele virou um lugar de muita, mas muita disputa de terra. Era muito cobiçado mesmo. Então, vários povos se sucederam durante esse tempo. Enquanto a gente estuda a Mesopotâmia em relação aos seus povos, a gente vai ver que no Egito vai ser diferente. A gente vai falar sobre realmente parcelas de tempo. Mesopotâmia, a gente vai falar dos povos, tá bom? Só que a gente vai falar de todos. A gente vai falar de 4 que realmente tem alguma importância dentro do vestibular. Então, vamos começar com os sumérios. Os sumérios, eles foram há 5.000 anos atrás, e foram os primeiros a assentar território. Não podemos esquecer, vou falar para vocês que esses povos, eles não viveram cada um em tempos separados, eles coabitaram, tá bom? Claro que nem sempre todo mundo ao mesmo tempo, mas muito próximo o seu tempo de vivência no mesmo território. Então, os sumérios fixaram território ali nas margens dos rios, e eles são muito importantes porque o primeiro sistema de escrita vem deles, a escrita cuneiforme. Essa escrita ela foi criada para fazer registro da sociedade, mas principalmente para as transações comerciais.
O povo mesopotâmico ele é muito conhecido pela questão do comércio. Eles comerciavam com vários povos e todo tipo de coisa possível. Então, eles precisavam fazer esse registro de comércio, de tributação. Então, foi necessário fazer um sistema de escrita. Então, temos a escrita cuneiforme. Ela era feita em placas de argila, porque a argila era muito rico na região. E com um objeto cilíndrico faziam a escrita, fazendo todo o registro do que era necessário na época. Os sumérios, eles são muito importantes também porque eles são a base cultural e religiosa da Mesopotâmia por todo o tempo que esse território foi dominado na Idade Antiga. Então, eles realmente, a língua às vezes acabou sendo caindo em desuso, mas nos rituais religiosos, a língua suméria era muito usada. Agora a gente fala dos amoritas. Assim, os amoritas, eles tiveram um sistema um pouco mais diferenciado dos sumérios. Por quê? Os sumérios, eles realmente só pensavam em viver a vida deles. Não pensavam em conquistar território, não pensavam em fazer dominação nem nada. Eles viviam a vida deles, faziam o comércio necessário e era isso mesmo. Cada cidade tendo a sua independência, como seu patese, que era o líder religioso, enquanto os amoritas não. Eles quiseram centralizar o poder no território da Mesopotâmia. Então, o que aconteceu? Chegou um cara chamado Hammurabi, super dominador, dominou cada região, mantendo o seu líder religioso em cada cidade, mas esse líder religioso era submisso ao patese, então devia relatórios, impostos. Então ele fez realmente uma centralização do poder. Então ele foi o responsável por criar o primeiro Império Babilônico. O Hammurabi também é conhecido por uma coisa chamada Código de Hammurabi. Ele usou a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, e criou um código que é considerado o primeiro código jurídico que a gente tem conhecimento de escrito mesmo. E nesse código toda a população tinha acesso. E era igualitária a punição. Se você me roubava tal coisa, eu tinha o direito de roubar tal coisa. Se você arrancava um olho meu, eu tinha o direito de arrancar o olho seu. Ele realmente trazia uma igualdade na punição. Mas a gente tem que se atentar a uma coisa. Cada camada social pagava sua punição de uma forma diferente, tá bom? O sacerdote teria um privilégio na sua punição, enquanto um camponês não teria, tá bom? Então, temos o primeiro Império Babilônico, que depois de um tempo cai, e quem assume são os assírios. Os assírios começam a dominar a região. O que vocês precisam saber dos assírios é o seguinte: os caras eram super cruéis. Eles detonavam geral. E para conseguir manter a hegemonia deles, eles realmente mostrarem quem mandava e evitar todo tipo de rebelião, eles torturavam os seus prisioneiros, esfolavam, tiravam a pele, esquartejavam, empalavam e deixava assim a mostra para todo mundo ver que com eles não dava para mexer. Era a forma de mostrar o poder há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. A gente tem que pensar como eles, tá bom? E aí a gente tem os caldeus. Os caldeus, eles são um pouco mais conhecidos por quem estuda a Bíblia Sagrada. Por quê? Tem o Nabucodonosor. Quem vê novela da Record também pode conhecer um pouco ele, porque ele é personagem de uma novela, pelo que eu soube. O Nabucodonosor, ele foi responsável pelo segundo Império Babilônico, que foi a maior extensão da Mesopotâmia. Esse cara era muito inteligente, também controlador, centralizador. Só que o que a gente pode lembrar dele, além do vasto império que ele conseguiu fazer, ele também foi conhecido pelos jardins suspensos da Babilônia, um presente lindérrimo que ele deu para a esposa dele. Em algum momento que ele deve ter feito alguma coisa, porque quem vai fazer um jardim assim lindo, maravilhoso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, à toa, né? Mas a gente não pode saber e a gente não vai nem conseguir ver mais esses jardins suspensos porque eles foram destruídos com o tempo.
Então, assim a gente tem um pouco de conhecimento sobre a Mesopotâmia. Deixa eu falar um pouquinho da religião. Os deuses, eles eram representações da natureza, tá bom? E como eu tinha falado, cada cidade tem o seu deus. E uma coisa muito interessante, eles tiveram que fazer muito uso da matemática para fazer essas grandes construções, não só eles como os egípcios. E eles estudavam muitos astros. A base que a gente tem da astronomia também vem deles. E também uma coisa, quem é louco por signos e previsões, horóscopo, tem que agradecer aos mesopotâmicos, porque eles são responsáveis por começar a fazer previsões através dos astros. Bom, então, falamos de Mesopotâmia, agora vamos para o Egito. Egito, mesmo esquema de construções. As cidades também, tinha cada cidade estado independente entre si. Essas cidades eram chamadas de nomos e tinha os nomarcas, que eram esses líderes, tanto religioso como político, e chegou um certo tempo que também teve que ser militar. O Egito teve a sorte que era uma região que não era muito cobiçada, então não tinha tanta conquista, então sempre foram os mesmos povos. Chegavam alguns povos para coabitar com eles, mas não chegavam no momento, não chegavam de forma violenta. Então o que a gente vai falar um pouco sobre o Egito é a temporalidade. A gente vai falar de 3 épocas de império que teve no Egito Antigo. Só que, primeiro, como eu tinha falado, tem essas cidades-estados, cada uma independente entre si e responsável pelas grandes construções. Só que estava ficando meio complicada a situação. Então começou um trabalho de união, tá bom? De centralização de poder. Então, é ali onde nasce a figura do faraó, que a gente super conhece, que a gente super ouviu falar. Então, diz a lenda que o primeiro faraó foi o Menés. Menés, ele simplesmente foi considerado um faraó, colocou-se a coroa, mas não seria uma coroa, e colocou-se como divindade, porque o faraó ele é considerado um deus. Então a diferença que a gente só vê na questão do modo de produção asiático é a questão da terra. A terra é do Estado. Mas Faraó considera que o Egito é dele, é totalmente dele e ninguém mexe. Então a gente tem a centralização de poder com o senhor Faraó. O Faraó ele tem que coordenar todas as grandes construções. Então cada nomo acaba tendo que ser submisso a esse faraó. Nessa época que o faraó começa a existir, que é considerado o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 anos antes de Cristo, a gente também tem as grandes construções, as pirâmides, que eram túmulos da alta sociedade egípcia, que tinha condição financeira para poder arcar com os altos custos da mumificação. O que seria isso? Então, no Egito se acreditava muito na vida pós-morte. Então, a pessoa ela acreditava que ela ia para um julgamento, ela tinha até que levar o livro da morte para o deus da morte ler e depois ela ia voltar para o seu corpo. Mas o seu corpo ele tinha que estar conservado para poder voltar e continuar com a sua segunda vida, ou sua terceira, quarta vida, e por aí em diante. Então, o que acontecia? As pessoas, elas pagavam para os sacerdotes fazer essa mumificação. Então, o Egito ele foi muito conhecido também pela questão da medicina. Porque eles tinham que fazer a extração dos órgãos, tinham todo um ritual que deveria ser seguido. Então, as grandes pirâmides que a gente conhece são túmulos de várias pessoas que esperavam reencarnar em algum momento. Tá? Continuando na religião, antes de a gente continuar, uma coisa muito interessante são as representações dos deuses egípcios, que são muito interessantes vocês terem, pelo menos para não confundir os deuses mesopotâmicos com os egípcios, com os gregos, tá bom? A representação dos deuses egípcios era uma mistura. Era uma figura humana com parte de animal. Tem um nome para isso também que vai estar nos slides que vocês vão ter acesso,
que é o... Posso errar, por isso que eu tô pegando o papel, tá, gente? Que é o Anthropomorphicus. A gente teve que ter essa paradinha, porque senão a língua trava. Então tem essas representações dos deuses, os deuses bem cultuados. Faraó também sendo considerado o rei sol depois de um tempo. Mas teve toda essa estabilidade política, mas em algum momento ela ia cair. E foi por causa dos impostos. Os impostos começaram a ser cobrados de forma muito alta, trazendo um pouco de... pouco não, muita revolta do povo. Então o que aconteceu? Os nomarcas, os líderes religiosos dos nomos, eles começaram a ter apoio tanto dos sacerdotes como dos camponeses para eles começarem a assumir o poder e tirar a hegemonia do faraó. E foi isso que aconteceu. No momento que se quebra essa hegemonia de poder, o antigo império cai e começa o médio império. Então os nomarcas, eles assumem as suas cidades, cada cidade volta a ser independente. Aí o que acontece? Como tem essa estabilidade e vamos colocar que cada um por si, acaba sofrendo o Egito uma coisa que nem todo mundo gosta de sofrer, que é as invasões. Então, um povo chamado de Iscos, eles acabam assumindo o poder no Egito e traz uma grande instabilidade social. Como eles conseguem dominar? É com uma cavalaria bem diferenciada, porque os egípcios não conheciam os cavalos, então esse povo, o Iscos, traz cavalos e também faziam uso de armas metálicas, que era uma novidade para a época e principalmente para os egípcios. Então, durante 165 anos, esse povo, o Iscos, eles acabam dominando, trazendo toda a estabilidade política, social e econômica possível para a região. E realmente fica uma decadência muito forte, até que os nomarcas decidem se juntar e trabalhar para fazer uma expulsão desses povos. Assim que esses povos são expulsos, a gente começa já um novo império. Enquanto o Médio Império ele vai durar de 2.300 anos a 1.500 anos, 1.580 anos antes de Cristo, desculpa, gente. Tem essa expulsão dos Iscos, começa o faraó volta ao poder e toda a estrutura social que existe no Egito volta também. Então o faraó assume e volta uma estabilidade social. Aí começa um novo império que vai de 1.580 anos antes de Cristo até 517 antes de Cristo. Então o que acontece? O faraó volta, as obras que estavam paradas, teve que ser feitas reconstruções em volta do rio Nilo para fazer a contenção das águas. Então volta toda a estrutura social, repetindo, volta também. Só que com a chegada dos hebreus, que estavam à procura de uma terra para viver, acaba acontecendo um sentimento muito negativo entre os egípcios, que vem do trauma dos 165 anos de domínio pelos iscos, a xenofobia. Então, os hebreus chegando, o sentimento de ódio era muito grande, então viam os hebreus como inimigos. Então, os hebreus acabam virando escravos. Então, é a primeira vez que a gente pode ter uma ciência de que escravos são usados de... Na verdade, um povo é usado como escravo de uma forma diferente, porque a maioria dos escravos, na verdade, ao todos, eram escravos de guerra ou de dívidas. E já os hebreus não, eles simplesmente se viraram escravos por uma xenofobia, algo bem triste. Então, eles foram responsáveis também por construções de pirâmides, grandes construções que a gente vê no Egito Antigo foi por mão de hebreus também. Tá? Militarismo começou a entrar em voga. Como eles queriam evitar uma invasão de outros povos, eles simplesmente começaram a cuidar do seu território. Então,
essas são duas características muito necessárias para vocês saberem sobre o novo império. E o outro foi uma reforma religiosa, que foi feita por um faraó que mudou seu nome para Kenaton e falou: vamos virar monoteístas. E simplesmente foi assim. Ele cortou o poder dos sacerdotes e por o tempo que ele viveu, o Egito foi um território monoteísta, fazendo adorações ao deus Aton, mas esse imperador infelizmente teve uma morte prematura. Dizem as más línguas da TV Fama que ele foi assassinado, mas a gente não tem certeza disso. Então, os sacerdotes voltam a ter o seu poder. Então, essa reforma religiosa também é algo para a gente ter um pouco de ideia para as provas, tá bom? Então, isso foi um pouco sobre o Egito. Nos slides, vocês também vão ter um pouquinho mais de informações, tá bom? Resumido sobre o que pode cair no vestibular sobre essas duas civilizações, as primeiras civilizações do Crescente Fértil, que é considerado berço dessas primeiras civilizações. A maioria das questões, elas podem cair como comparativo, tá bom? Entre as primeiras civilizações, a gente que tem em torno de 5. Também tem os hebreus, os fenícios e os persas, que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Principalmente porque o território persa ele foi gigantesco, até que o território do Egito ele foi dominado em 517 a.C. pelo Império Persa. Então a gente vai falar na próxima aula sobre eles. Eu quero que vocês façam as atividades, gente. A atividade é necessária para vocês criarem a prática, para se prepararem para o dia da prova e para vocês criarem um pouquinho de senso crítico para conseguir fazer a redação e fazer as respostas dos questionários de forma muito mais tranquila, tá bom? Então, até o próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu super aceito feedbacks, tá bom? Então, podem colocar, mandar lá no Classroom que eu super aceito, tá bom? Até logo e bons estudos!